Dani Brizolara, um prazer por receber a gente do NDC. Prazer todo meu, para mim me sinto honrado com a presença de vocês aqui nesse momento, que para mim, né, é importante, para além de ser, né, uma mídia, né, que nos leva para todos os espaços. Eu me sinto honrada por estar sendo entrevistada, né, por dois profissionais negros extremamente competentes. Então eu agradeço desde já a disponibilidade de vocês de estarem aqui comigo. Acho que a primeira pergunta para a gente fazer é: quem é a Dani Brizolara? Bom, a Dani Brizolara, ela é a Daniela Rodrigues Brizolara, cantora, professora de artes com habilitação em música, graduada pela Universidade Federal de Pelotas, radialista, mãe, filha, né, ativista cultural, militante do PSOL. E hoje estou vice-prefeita, né, na nova Frente Popular, junto com o Fernando Marrone. Um pleito que me deixou feliz e com responsabilidades redobradas. Então, a Dani Brizolara, né, que sou chamada carinhosamente por muitas pessoas, e acabou virando, né, o meu nome durante a campanha acabou sendo Dani. Né? No início eu tinha muito hábito de ser chamada de Dani só pela minha mãe. Né? Porque a mãe, quando chama o nome da gente, é porque a gente fez alguma coisa errada. Então, mas Dani era sempre como eu era chamada em casa. Né? E agora a Dani está com todo mundo, né? Com uma expectativa, com todas as pessoas, de podermos fazer um bom trabalho, buscando, né, colocarmos a nossa cidade no lugar que ela precisa estar, né, através de políticas públicas, através de muito diálogo com a população. Esse foi o teu primeiro pleito, tua primeira candidatura oficial, ou antes disso tu já tinha se candidatado? Sim, em 2016 eu concorri a vereadora pelo PSOL, né? Acredito que fiz uma boa campanha, porque eu tinha uma equipe que era uma equipe muito familiar, né? Era eu, a Dena Vargas, mais uma amiga muito querida que sempre, né, me auxilia, e em algum momento meus filhos, né, minha mãe, e naquele momento, pela primeira vez, nós não tínhamos, né, experiência com a política, fiz quase 800 votos. E eu acho que, por uma primeira vez, foram votos muito importantes. E eu gosto de salientar isto, porque é uma forma também de tu reconhecer, independente de não ter ganho, mas que existem pessoas que acreditam em ti, né? Que confiam em ti. Então eu sou muito grata a esses quase 800 votos que eu tive em 2016. Em 2020 tivemos, né, através do PSOL, né, que foi um momento histórico na história política da nossa cidade, onde é lançada uma candidatura majoritária com duas pessoas negras, né? Júlio Domingues para prefeito e eu como vice-prefeito. E isso, até hoje, eu sinto que não é muito falado, né? E eu acho que é importante, porque historicamente Pelotas, na sua maioria da população, é uma maioria negra. E quando tu tem uma candidatura majoritária com duas pessoas negras, isso quer dizer alguma coisa, quer dizer muito, né? E mesmo que nós não tenhamos ganho naquele momento, eu me sinto orgulhosa, né, por ter vivido, né, aquela candidatura. E agora, em 2024, né, concorrendo ao lado do Marrone, onde fomos vitoriosos, fui eleita a segunda mulher, né, no executivo, né, como vice, né, que a primeira foi a prefeita Paula, né,
primeira mulher negra, né? Então isso é um fato importante, né? E é um fato que eu falo em todos os lugares que eu vou, mas desmistificando a questão que no primeiro momento se tinha uma impressão, porque é uma mulher negra, como que eu fosse cumprir apenas uma cota. Daniela Bisolara, como eu disse no início, é professora, é uma pessoa que muito antes de entrar para o pessoal, junto com a sua mãe, fazia trabalhos na comunidade que eu só fui entender que era trabalho de base quando eu, né, muito tempo depois, né? É uma pessoa que se preparou e está capacitada para estar ao lado do prefeito Fernando Marrone, para fazer a gestão da cidade, junto com uma equipe muito qualificada que também vamos ter ao nosso lado. Então, tu falou então da tua militância. Quando é que começa a tua militância? Tu disse que estava fazendo trabalho de base sem saber que era trabalho de base. Quando que começa esse trabalho de base? A minha mãe, hoje com 95 anos, ela é evangélica, né, a diaconisa mais antiga da igreja dela. Ela está na mesma igreja há mais ou menos 75 anos. E desde sempre ela fez atividades na comunidade. Tá? Então as atividades passavam desde fazer campanha do agasalho, né? A minha lembrança assim, de conhecer alguém que se preocupava com a alimentação do outro é com a minha mãe. Né? Ela sabia que lá tinha uma pessoa que estava não tinha condições necessárias, pelo menos naquele momento, para viverem bem, né? Ela, através de amigos, ela ia lá, montava, né, um kit, uma cesta básica, né? E nós íamos entregar para essas pessoas. E na nossa casa sempre teve os cultos, desde que a minha mãe entrou para a igreja, né? Então ela sempre questionava algumas coisas, né? Como é que tu vais acreditar num Deus que às vezes te deixa passar fome? Inclusive ela teve alguns embates bem importantes assim com pastores, né? E então, após o culto, ela sempre dava uma janta, né? Como eu disse, ela tinha amigos que ajudavam, e esses amigos eram amigos, não eram só da igreja, tinham pessoas, né, kardecistas, umbandistas, católicos, porque eles tinham em comum o quê? Fazer o bem. Então, eu tive essa vivência com a minha mãe, né, e eu digo assim, e esse sentimento de querer ajudar o outro, né, eu trago dela, né, porque eu cresci fazendo isso. Então, naquela época eu não sabia, não tinha noção que, por exemplo, assim, tu trabalhar, né, com crianças, com juventude, que isso a minha mãe fazia, mesmo sendo uma mulher considerada semi-analfabeta, porque ela foi se alfabetizar adulta, né, no Mobral, e depois de muito tempo que eu fui enxergar algumas práticas que a minha mãe fazia e que eu acompanhava ela, sendo um trabalho de base, né? E eu digo assim, foi criado, despertado em mim, né, o sentimento também de criar projetos como a minha mãe, né, pela vivência que eu tive com ela, né, e tive e tenho, porque nos seus 95 anos agora ela já está pensando como é que vai organizar a festa de Natal para as crianças da comunidade, e isso é muito importante, eu acho, isso é muito importante, tu nunca te distanciar, né, dos conceitos que tu aprende, né, principalmente os conceitos de tu entender a importância de ajudar o próximo, né, a importância da solidariedade, porque, como eu disse para vocês, eu estou com 53 anos, né, e desde que eu comecei a entender o que minha mãe fazia, poucas coisas mudaram na nossa cidade. E a gente precisa fazer esse enfrentamento no dia a dia e dar cada vez mais a nossa parcela para que a situação mude. De que bairro que tu é? Fazem
35 anos que nós moramos ali no bairro Nossa Senhora de Fátima, mas antes nós morávamos aqui na Andrade Neves, entre Benjamin Conde e Porto Alegre. E aqui, antes nós tínhamos ali, que era o público que a minha mãe, né, trabalhava muito, o pessoal dos trilhos, final da Osório, né, que antes tem uma parte ali que é Ceval, né, que naquela época não era. Enfim, todas aquelas comunidades que ficavam perto da nossa casa. É nessa época de juventude que tu inicia na música. Isso. Eu comecei, na verdade, assim, ó, na música, eu acho que como a maioria das crianças que vivem numa família muito musical, né? Porque, como eu disse para vocês, a minha mãe era uma mulher semi-analfabeta, mas ela entendia a importância da arte na vida dos filhos, né? Então, a toda oportunidade que surgia, ela tentava, né, nos oportunizar. Eu sou a última filha de 9 filhos biológicos e 6 filhos de coração. Então nós fomos 15, né? Quando eu cheguei, o meu irmão mais novo tinha 15 anos. Então, dos outros, E nesse sentido, né, a minha mãe, uma vez, infelizmente eu não consegui participar com os meus irmãos nesse momento, ela criou uma bandinha de música para os filhos, né, que era também com muita criança, né? Eu acho que era uma forma de distrair a criançada. Só que aquilo ali deu tão certo que ela fazia serenata para os vizinhos. E se tornou um hábito, né? Que inclusive eles eram convidados para se apresentarem nas festas dos vizinhos. Depois, quando nós fomos morar, né, no bairro Fátima, e aí a mãe de certa forma já era conhecida ali, né, mesmo não morando, e aí começaram os cultos ali também, e começou a aparecer muita criançada, né, e aí ela pediu se eu podia ajudar lá a ensinar aquela criançada toda, então, e aí continuou lá também, né, nós ensinamos para a época de Natal, né, começavam as serenatas na casa dos vizinhos. E até hoje eles falam que eles sentem saudades, né, desse momento. Assim. Então eu comecei em casa, né, com a influência da minha mãe, né, os meus irmãos. Eu tenho um irmão que é músico, né, que é o Luiz Roberto Brizolara, o Beto Alfaiate. Eu sou sobrinha, né, de um ativista cultural que era bem conhecido aqui na nossa cidade, o Mr. Pelé, que em casa, né, nós chamávamos Chugugu, e naquela época a gente não falava em DJ, né? Era, fulano é discotecário, tem discoteca, né? Vai ser a discoteca do fulano que vai tocar em tal baile. E o tio Gugu, como ele era discotecário, então nós tínhamos acesso a todos os tipos de música. Então eu tenho lembranças assim, por exemplo, minha mãe lavando roupa, né? E cantando samba, e daqui a pouco cantando hino, porque a música fazia parte da nossa vida. Faz até hoje, né? Tanto que a música tu leva para licenciatura, né? Isso. Tu é formada em música. Isso, a minha primeira profissão, eu sou técnica agropecuária, né? E aí quando eu estava me preparando para fazer o vestibular, né? Que na minha época era em 2 etapas, né? E não que hoje não seja, que o Enem também é em 2 etapas, né? Mas tinha uma preparação, né? Que no meu caso, enquanto, né, uma mulher negra, né, de origem humilde, não tinha dinheiro para fazer cursinho, né? Não tinha. E nós não tínhamos, por exemplo, cursos, né, gratuitos para a população, né? Então tu tinha que dar o teu jeito, né? Tu saía do colégio, tinha que chegar em casa, tinha que estudar, enfim. E aí eu queria fazer veterinária, dar seguimento, né, a agropecuária, de certa forma. E aí quando eu estava, né, estudando, e um dia minha mãe pegou e disse assim, tá, mas por que tu vai fazer veterinária?
Porque se tu tá sempre com o teu violão, tu já tá envolvida com os projetos, eu acho que tu tinha que fazer música. Até hoje eu digo pra ela, tu é a primeira, eu acho que assim, ó, a única mãe que não, que quis, incentivou, né, a filha a seguir um sonho, porque a maioria, pô, veterinária, doutora veterinária, né? E aí ela diz assim, mas tu vai, assim, ó, tu vai ser veterinária, eu sei que tu vai ser uma ótima veterinária, só que tu não vai ser feliz. E aí tá, aí eu peguei, aí eu comecei a trabalhar primeiro, né, desisti da veterinária, eu fui trabalhar e aí eu optei realmente pela música, né, eu optei pela música. Nesse período, quando eu fui fazer a faculdade de música, né, eu já tinha experiência de cantar nos corais, cantei nos principais corais, né, da nossa cidade, coral da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica, tive uma passagem no Música pela Música, né, no coral do Colégio São José, e hoje faço parte ainda do Grupo Vox, que é um grupo ligado à Universidade Federal também, né, porque a Igreja Batista, que é a igreja que a minha mãe faz parte, ela tinha também muito presente, né, a questão da música. Então eu já cantava no coral infantil, né? Eu tinha irmãos que eram relacionados com a música. Então o meu ambiente familiar era todo musical, né? Então eu acho que naturalmente, acho que a minha mãe reconheceu primeiro, né, algo que talvez eu, inclusive, não quisesse admitir, porque a sociedade nos ensina que nós não podemos buscar os nossos sonhos, né? Tem que ser tudo muito imediato, tu tem que te formar, tu tem que ter um emprego, né? Tu tem que conseguir pagar as tuas contas, mas nunca seguir os teus sonhos, né? Então, acho que foi uma sacada da minha mãe que deu certo. E tu lecionas, agora tu tá lecionando em qual escola? Ou quais escolas? Desde 2007 eu leciono na Associação Escola Luiz Braille, né, uma escola para pessoas com deficiência visual e múltiplas, né? Já trabalhei em vários projetos aqui na nossa cidade, né, em algumas instituições, né? Mas a educação especial, né, exige muito de ti. Tá? Exige que tu esteja sempre atualizado, que tu busque outras formas, né, de ensinar. E então teve um momento que eu precisei optar, né, porque eu já dei aula no município e no horário inverso eu estava no Braille. E eu estive na rádio, no horário inverso eu estava no Braille. E aí teve um momento que eu precisei optar e a minha opção, né, foi ficar só, né, na educação especial. Isso não significa, por exemplo, que eu esqueci, né, da rádio, não significa que em algum momento eu não quisesse estar de novo, né, dando aula no município, porque eu acho que um professor que consegue passar por vários espaços, né, além de tu te propor a ensinar, tu também aprende muito nas estruturas que tu estás, né? Eu já dei aula na educação infantil, né, em escola privada, né? Já dei aula em vários projetos, estive dando aula no município, nas séries, né, finais, no EJA. Então, assim, ó, eu acredito assim que tu poder estar em vários espaços, tu sempre vai aprender alguma coisa, não apenas ensinar, né? É óbvio que tu precisa também estar aberto a aprender com as experiências do outro, né? Mas aí precisei fazer uma escolha, né? E aí fiquei só lá na escola Luiz Braille, tendo sempre, né? Aí esse eu não consigo abandonar de forma alguma o meu trabalho dentro do samba, né? Eu tenho trabalho junto com a Dena Vargas há 16 anos, que é um trabalho de samba de raiz e música popular brasileira, e somos, alguém fez uma pesquisa, né,
que foi nos dito que nós somos a única dupla de mulheres à frente de um grupo de samba na nossa região, né? E isso eu acho que é importante também, né? Porque geralmente são os homens que estão à frente, né? E as mulheres sempre ficam em segundo plano, ou para fazer segunda voz, né? Ou para fazer ali uma backing, né? E nós temos esse trabalho há 16 anos. Para além do nosso trabalho, né, de samba, que eu tenho uso até uma tatuagem aqui do nosso logo, ó, Dani Dena, que é um violão e aqui é um microfone, né? Nós temos o grupo Ojuobá, que é um grupo de Ojuobá, Cantos Sagrados e Populares, que nós idealizamos em 2016 para fazer o enfrentamento contra a intolerância religiosa e o racismo religioso. Então nós unimos dança, música e poesia, né? E nós fazemos apresentações na cidade e somos convidados para outros lugares. Agora, daqui a 2 semanas estamos pegando a estrada, né, com o Juobá. Então, isso demonstra também, né, para além do meu amor com a música, a minha preocupação e comprometimento com várias pautas. E como nós podemos chegar com a arte a essas pautas, né? Falar da intolerância religiosa, artisticamente, né, do racismo religioso, é importante para que as pessoas reflitam que nós vivemos num país laico e todos têm o direito de professar a sua fé como quiserem, onde quiserem, né? Porque Deus, ele está em todas as religiões, de nomes diferentes, mas ele está, né? E o importante é que através da tua fé tu consigas sempre fazer o bem, nunca te distanciar do propósito, que inclusive o próprio Cristo falou quando ele esteve aqui. Então a gente precisa estar antenado para essas coisas. E tu pretendes continuar com o teu trabalho na área da cultura, mesmo estando vice-prefeita? A gente supõe que o trabalho de vice-prefeita seja bastante extenso, né? Tu vais conseguir conciliar com o teu trabalho, com a Dena e com os teus outros projetos na área da cultura? Bom, a partir de janeiro, oficialmente, eu começo um outro momento na minha vida, um outro momento onde nós chegamos nele porque as pessoas confiaram em nós, acreditaram no projeto da reconstrução com o povo e com certeza, né, eu vou me dedicar 100% para que, junto com o Marrone, as propostas que nós, né, colocamos durante a campanha, elas se realizem, né? E existe a Daniela, né, a Dani cantora, né, com os seus projetos. Alguns necessariamente vão precisar ficar, né, por algum tempo quietinhos, mas não esquecidos, né? Algumas agendas de Dani Dena, elas vão acontecer. Pelo menos eu acredito assim, no início, até ter pé de tudo, né, de toda a situação. Mas em algum momento a Dani vai ter que dar uma cantadinha, né? O passarinho não consegue ficar sem. E esse convite para ser vice-prefeita, como é que surgiu? Quando surgiu? Assim, ó, antes, né, óbvio, de começar ali a pré-campanha, tiveram algumas conversas, né? Algumas sempre tem as especulações, né? Num primeiro momento surgiu o nome da Fernanda Miranda, que é legítimo, que neste pleito, né, se consagrou pela 2ª vez a vereadora mais votada, né, não só do PSOL, mas né, de todo o pleito. Depois surgiram mais 3 nomes, e dentro desses 3 nomes estava o meu, né? Tinha Roberta Mello, Júlio Domingues, né, e Daniela Brizolara, que a imprensa também, né, divulgou. O partido chegou num entendimento, né, que o meu nome seria o nome da vez, né, desse momento. Né. É óbvio, quando tu és candidata num pleito e também tu concorre com outros nomes, é natural, né,
que as pessoas tenham uma expectativa a mais, façam comentários. Ah, mas por que escolheram ela, não escolheram o A, não escolheram o B? Isso para mim, né, quando realmente foi lançado meu nome, né, eu respeito a posição das pessoas, mas também me coloquei no sentido que existiu uma escolha que depois foi abraçada por todos, então agora a Dani, ela tem que chegar, né, da sua melhor forma, de forma muito respeitosa, dentro da comunidade, né, em todos os espaços, e poder contribuir não apenas para o pessoal, mas, né, para a nova frente popular. E acho que deu certo, né? E acho que deu certo, né? As pessoas, o Marrone muitas vezes falava, né, para as pessoas que o voto que iriam nos dar era o voto de esperança. Então, eu tomo a liberdade de dizer assim, ó, hoje a Dani está na condição de vice-prefeita porque as pessoas acreditaram que podia, né, que podiam dar o voto dela de esperança para mim e para o Marrone. E isso traz muita responsabilidade, né? Traz uma responsabilidade que talvez algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, não entendam, né? Porque eu sou a segunda mulher no executivo, a primeira mulher negra, né? E que traz um voto de uma parcela da comunidade que é uma parcela muito importante, né? Mesmo que a diferença, né, do resultado em relação aos votos, né, a nossa vitória não tenha sido uma vantagem, né, em números estrondosa, mas é importante respeitar. Nós vencemos, uma parte da população confiou em nós, né, e eu me sinto, né, realmente com a minha responsabilidade, né, ela triplicada inclusive. Porque nós sabemos que, historicamente, nós nunca estamos no espaço de poder e tomada de decisão, né? Eu tenho certeza que durante os 4 anos eu serei muito observada, né? Porque nós, enquanto pessoas negras, nós estamos sempre tendo que provar mais. Nós estamos tendo... Eu fui eleita junto ao Marrone, mas eu tenho certeza que eu sempre serei questionada por estar neste espaço, né? Mesmo tendo uma vitória através do voto popular, né? Mas eu estou pronta, estou qualificada e vou sempre me qualificar mais para poder atender não só as pessoas que votaram em nós, mas toda a população. Porque o governo, quando ele ganha, ele é um governo de todos, independente, né, de quem votou ou não votou. Então, isso nós vamos fazer, um governo para todos, baseado no amor, em diálogo, porque nós precisamos fazer a reconstrução da cidade. E essa reconstrução, ela passa pelo diálogo que nós precisamos ter. Posso fazer uma pergunta? Claro. O que representa a Dani para a comunidade negra? Porque querendo ou não, tu acabou falando que é a primeira mulher negra a vice-prefeita. O que isso representa para ti e o que tu pode dizer para as pessoas? Você é uma mulher preta. Posso complementar? Tu é a primeira mulher ou a primeira pessoa negra a ocupar o cargo executivo? Teve alguma outra pessoa negra ocupando esse cargo? Olha, que eu saiba não, né, Rodrigo? Primeira pessoa negra. Primeira pessoa negra. Ainda mais sendo uma mulher negra, querendo ou não. O que isso representa para ti? Acho que tem um simbolismo enorme, né? Sou mulher, né? E nós, mesmo nós estando em 2024, nós sabemos que o meio político, né, é um dos meios onde as mulheres sofrem mais violência, né? Então, querer estar nesse espaço e tendo um resultado vitorioso, né, tanto como mulher como para uma pessoa negra, é uma demonstração de possibilidades. Nas nossas caminhadas durante a campanha, quando vinham as crianças, os adolescentes, né, e viam muitas crianças negras me abraçar,
né? E eu perguntava sempre o nome e se estavam estudando. E aí eles me diziam o nome, eu estou estudando, e pois tal. Eu disse, então continue estudando. Hoje eu estou ao lado do Marrone, amanhã pode ser vocês. E precisa ser vocês. Nós precisamos despertar na nossa comunidade que mesmo que as pessoas insistam em dizer, e às vezes não dizem verbalmente, às vezes é velado, que nós não podemos estar nesse espaço. Mas nós precisamos mostrar, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, inclusive independente da idade, que nós podemos e devemos estar nesse espaço de tomada de decisão. Né? Nós não podemos mais aceitar que outras pessoas que não sejam da nossa etnia se coloquem no nosso lugar de fala para dizer o que eu preciso, o que tu precisa, o que o outro precisa. Nós somos preparados, nós estamos preparados e nós precisamos preparar a nossa comunidade. E isso, em momento algum, eu estou dizendo que nós precisamos separar os brancos e os negros de um lado. Não, é reparação histórica. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos historicamente em Pelotas, tá? Uma condição onde só é falado, né, que os negros que vieram para cá em situação de escravidão trabalharam no charque, fizeram os casarões, ponto final. E cadê a história dos nossos negros que são médicos, que são advogados, né, que também são professores como eu? Enfim, nós estamos em todas as frentes de trabalho. A nossa história, a história do nosso povo, ela não pode ser resumida apenas na escravidão. Fomos essenciais e fundamentais para a existência de Pelotas. Isso não temos sombra de dúvida. Mas a nossa história, ela não pode ser simplificada. Né? Até mesmo nessa, porque as pessoas... vai falar do negro em Pelotas... Né? Quando chega para uma criança, como é que fala? Como é que fala para as crianças? Né? Porque os negros trabalharam na charqueada, porque os negros fizeram casarão. E fala assim de forma simplista, né? Não, Pelotas ela cresceu porque teve sim a mão de obra negra e era uma mão de obra qualificada. Era qualificada. Por isso que fazia o charque. E só que nós não podemos resumir a nossa história de forma simplista. Nós precisamos mostrar, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, que os negros buscaram outros espaços, que estão em lugares, né, em outras frentes e são pessoas, né, que são vitoriosas, porque viver em espaços onde tem racismo não é fácil. Como eu disse para vocês, eu tenho certeza que eu vou ser, né, observada 24 horas durante 4 anos, né? Mas estou preparada para fazer um bom trabalho para toda a comunidade, né, para valorizar e respeitar o voto que eu recebi junto com o Marrone. Alguma coisa mais? Qual é a tua referência, assim, qual é o modo de questão política e familiar que tu pode dizer para a comunidade turanense? Qual é a tua referência, seja política, referência familiar, por exemplo, a tua mãe é a tua referência? Ou teus filhos são a tua referência? Quem é a tua referência teu dia a dia, como Dani? Ou algumas referências políticas. Por exemplo, aqui atrás a gente tem bastante coisa da Marielle. Tem alguma pessoa da política que te inspira? Assim, infelizmente eu não consegui conhecer a Marielle. A importância seria uma influência, né, muito grande, né, se pudéssemos conviver, né, e mesmo, né, sem essa convivência ela é uma inspiração, né, pela sua luta, pelo seu comprometimento com a sua comunidade. Então, acho que conhecendo a história dela,
ela não tem como não inspirar, né? E assim, ó, e tudo que eu faço tem influência ali da minha família, os meus filhos, né, a minha mãe, né, da Dena. E mesmo sendo budista, minha mãe precisa de ajuda ali para fazer os seus trabalhos, eu estou disposta. Porque a minha essência, o que eu aprendi, né, do que é trabalhar com a comunidade e para a comunidade, foi com a minha mãe. Então a minha maior referência, eu acho que é ela.